Pode continuar. Então, meu avô, a chácara em si, as terras ali eram muito pobres, a produção ali era muito pequena, não compensava explorar aqueles 100 alqueires ali. Então, meu avô tinha um amigo, o nome dele era Seu Águida, e um dia Seu Águida, conversando com meu avô, deu uma ideia para ele desenvolver os 5 filhos. Conversando com meu avô, ele comentou, falou: que futuro terão seus filhos trabalhando aqui, todos empregados e tal, em profissões pouco rentáveis? E por que você não monta uma máquina de beneficiar café aqui, manequim? E meu avô emprestou dinheiro de uma irmã dele de São Paulo, e aí Fartura não tinha energia elétrica. E meu avô até comentou com ele: como que nós vamos fazer para movimentar a máquina aqui? E esse Seu Águida era um mecânico muito bom, e ele então afirmou para o meu avô, falou: olha, você vai em Avaré, você compra uma locomotiva que esteja abandonada lá e eu coloco ela para movimentar a máquina de café para você. Interessante. E aí meu avô seguiu com esse projeto. O meu pai e os irmãos dele começaram a beneficiar café para ganhar, prestando serviço. E aí eles perceberam que o interessante não era ficar prestando serviço, e aí era comprar café, beneficiar e vender. E aí eles progrediram bastante, aí começaram a trabalhar com milho, depois com madeira, e aí foram crescendo, foram para Piraju, montaram uma máquina de beneficiar arroz em Piraju, até que chegou um dia que a velha locomotiva quebrou. E aí não tinha mais condição de comprar outra locomotiva, então eles resolveram fazer uma usina de geração de energia elétrica, porque ainda a Fartura continuava com problema de falta de energia elétrica. Fartura não possuía. Isso eu, em 1956, quando eu andava pelas ruas de Fartura, vocês vão lembrar que a luz dos postes era muito deficitária, muito deficiente. Era praticamente escuro, então. Era muito escuro. As ruas eram escuras. Muito escura. A gente vinha no cinema aqui e voltava correndo para casa de medo dos lobisomens que podia ter no jardim, meio do caminho. Ninguém andava no jardim do meio das 10 horas da noite, estava escuro. Escuro. Isso é. Então, eles fizeram um projeto e construíram uma usina de geração de energia aqui. Até naquela época, meu tio contava que o cimento era inglês, era Portland inglês mesmo, era importado, ainda não se fabricava cimento no Brasil. Não sabe. Muito... Mas aconteceu um problema que foi a história da maleita. Da maleita. E aí essa usina, como tinha toda aquela água represada, ali se tornou um viveiro de pernilongos e tal, que eram os transmissores da malária, no caso, né? Ah, sim, entendi. Então aí algumas pessoas aqui de Fartura começaram a protestar e reclamaram e tal, e aí eles resolveram destruir a usina. Essa usina era ali no Bico da Pedra? Era no Bico da Pedra. Ah, então foi o motivo de destruir aqueles paredões que tinha lá de pedra. Ah, então foi o motivo, foi isso então. O motivo foi para evitar, porque a maleita pegou pesado Fartura, né? Foi. Dizimou uma parte da população. Parece que tinha um distrito chamado Maria Ferreira, né? Que foi dizimado também, né? Era lá no Bairro Areia, para frente do Bairro Areia, né? Sei. E hoje está debaixo d'água, né? Então o Bico da Pedra, já depois que desativou essa usina, o Bico da Pedra continuou sendo um local que o pessoal frequentava lá. Aí passou a ser um local que o pessoal ia se divertir, se distrair, nadar lá. O senhor nadou lá alguma vez, seu Antônio? Acho que uma vez. Só uma vez.
Eu fui de fartura para São Paulo com 5 anos. Aí lá, próximo ao Bico da Pedra, aquelas propriedades que tinha aos lados lá, quem que eram os proprietários? Era da família do senhor, uma parte ou não? Não. O senhor não recorda? Eu não recordo. Eu sei que onde é a chácara da prefeitura ali era da chácara do meu avô, né? Seu avô? Meu avô que doou para a prefeitura aquela. Como que chamava o seu avô, né? Manuel Rodrigues Tucunduva. Manuel Rodrigues Ele Tucunduva. era conhecido como Manequinho Tucunduva. Ah, Manequinho Tucunduva. Manequinho Tucunduva. Ele que doou para a prefeitura aquela chácara? Olha só. Mas isso aí foi nos anos 1950, por aí? Não, isso deve ter sido em 1920. Nossa, 1920? Olha só. E ali era, no caso, passava o Ribeirão Fartura, não é? O Bico da Pedra era o Ribeirão Fartura. O Ribeirão Fartura. E o Ribeirão Fartura era um ribeirão assim, como fala, em volume de água era bom nele, era volumoso, né? Era volumoso. O meu avô, ele era uma pessoa muito forte, assim, ele limpava o Ribeirão do Viado, ele sozinho, com mais uma pessoa. O Ribeirão do Viado é o que desaguava no Ribeirão Fartura, né? Isso, E inicialmente a água que era usada pelo município aqui era do Ribeirão do Viado, né? Era canalizado de lá, né? Eu recordo que... Antes de ser da represa aqui, né? Então, eu recordo que em 1970 ainda tinha como falo, aquele posto ali que levava água aqui para a cidade, vindo do Ribeirão do Viado mesmo, né? O Ribeirão do Viado ainda tinha uma boa quantia de água, depois foi só reduzindo, que hoje praticamente quase não tem nada, né? Mas então antes disso o Ribeirão do Viado também era bem era bem maior do que é hoje. Que é hoje e tal. E o Ribeirão Fartura tinha muito peixe, né? Tinha muito peixe lá. Sim. Mas então, e o senhor não sabe se lá no Bico da Pedra assim teve algum... O pessoal fala que lá teve um clube lá. Eu também não sei afirmar com certeza, né? O senhor não sabe também, não? Não sei, não sei. Então, o motivo maior assim do Bico da Pedra é que a gente foi levantada essa hipótese, esse assunto, né, por um morador de Fartura. Queria saber, por exemplo, por que motivo foi destruída aquela usina que teve lá e tal. Nossa, agora... E o motivo foi a maleita. Agora, senhor, a gente agradece que o senhor está, por exemplo, esclarecendo, né? Porque por causa da maleita, não podia ter um represamento lá, né? Exatamente. E era grande essa represa que tinha lá? Então, eu não conheço, né? Porque não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Né? O senhor, apenas o senhor sabe a história, né? Eu sei a história porque foi transmitida para mim pelos meus tios, meu pai, né? Não, mas pode... Se o senhor lembrar de mais algum fato de Fartura, pode falar pra gente da família do senhor mesmo, né? Eles eram cerealistas, né? Cerealistas. E também trabalhavam muito com café, né? Que era o principal item deles, era o café. E aí eles resolveram depois sair de Fartura, eles pensavam em comprar uma fazenda em outro lugar mas acabaram não fazendo isso e ficam morando em São Paulo. Além do café, qual é a outra produção que Fartura na época produzia muito, né? Suínos, né? Suínos também. Suíno era muito... Já era importante, Era um setor importante da economia local. Até madeira também, né? Madeira. Se extraía madeira, né? Serrava. Eu mesmo tenho foto, como tem aqui no museu, né? Daquelas toras grandes, né? Eu lembro que... Eu cheguei a ver caminhões de tora, né? Cada madeira grossa mesmo que tinha. E tinha a serraria do Marinho Estela, né? Exatamente, Eu acho que naquele tempo era do seu Felisberto, né? Felisberto, naquela época. O pai dele, sim. O seu Felisberto foi uma das pessoas que começou a
mostrar, né, para os meus tios e tal, que não era possível manter lá aquela usina no Bico da Pedra por causa da maleta. E eles também depois, né, o negócio cresceu bastante, né? E a maleta foi, segundo os historiadores, né, a gente sabe que, inclusive, eles iniciaram a construção do posto de saúde de Fartura, né? Que é no centro. Por causa da maleta? Ah, sim. Foi construído devido à maleta, né? Fartura não tinha um posto de saúde, né? Então, em 51, né? 52, 50, né? O transporte aqui da região, né, de café, tudo era tudo feito com carroção, né? Olha que interessante. Os Tucunduva tinham 2 caminhões assim, que foram praticamente da época, né, que começaram a chegar os primeiros. Era um caminhão Studebaker e um Chevrolet. Esse café era levado para fora? Era trazido do sítio, né? Para beneficiar aqui, né? A máquina era ali. E depois esse café beneficiado era transportado para outra cidade? Era levado até Manduri, né? Manduri já tinha um ramal ferroviário, né? Manduri? Depois ia até Piraju e de Piraju ia por estrada de ferro até São Paulo. Aí de São Paulo para Santos depois também ia tem aquele funicular, né, que chama, que é aquela construção da estrada de ferro que desce a Serra do Mar, né? Certo. Então, Manduri tinha ramal antes de Piraju? Deve ser então, né? Ou não? Não, Piraju tinha. Não, desculpe, eu fiz confusão, não é Manduri, é Sarutaiá. Sarutaiá? O ramal era em Sarutaiá. Isso, De Sarutaiá seguia em frente. Teve uma pessoa em Piraju, que hoje é nome de uma praça lá, no momento não me ocorre, mas ele que não quis, ele é que bloqueou a construção da estrada de ferro até Fartura, né? Porque Fartura era um município grande produtor, né? As terras de Fartura muito boas, né? A história conta... o Zico Leonel, né, se não me engano. Ele é da família Leonel. Eles é que... Seria o general Ataliba Leonel. Então, mas porque eram vários Leonel. Tinha o Ataliba Leonel, eu não sei se era o de Avaré, que tinha um em Avaré e outro em Piraju. Não, Ataliba Leonel tinha propriedades em Piraju. Então acho que é esse mesmo. Então e essa estrada de ferro, pelas documentações que a gente tem aqui, vinha de Itararé para Fartura. Né? De Fartura ia ligar em Ourinhos, né? Não sei. Tem um mapa, aqui no museu tem um mapa da estrada de ferro. Mas o Zico Leonel, eu não tenho certeza, mas ele é da família do general Talib Leonel, que era na verdade ele era de Itapetininga, mas ele tinha propriedade em Piraju, onde ele foi político lá. Ele foi político, né? Ele era um homem muito poderoso, né? Segundo as informações, dizem que foi ele que barrou, né, que mudou o governador, ele se interferiu, a gente não sabe ao certo, né? Então, eu vi esse traçado da estrada de ferro ali, que vocês têm aqui no museu, mas eu tenho a impressão que a gente via falar muito que seria de Piraju, né? Seria de Piraju. O ramal, E aí eles barraram na política isso aí. O senhor chegou a conhecer esse ramal ali em Piraju? Não. Eu cheguei a viajar até... Não, eu cheguei a viajar até Manduri. Até Manduri, E aí, os meus tios aqui... Porque eu sou da família Lucarelli também, né? Tem a família Lucarelli. Então meus tios mandavam buscar a gente lá em Manduri e tal, pra gente ir pra Fartura. Eu sempre frequentei Fartura, né? Lucarelli é por parte de mãe? Por parte de mãe. A mãe. A minha mãe era Lucarelli. Ela era... Gilda Lucarelli. Gilda Lucarelli. Então a senhora era parente do seu Fernando Lucarelli, do seu Ângelo? Do seu Ângelo é meu tio, né?
o Henrique Lucarelli. Henrique Lucarelli. O seu Neno, né? O seu Neno, seu Neno ele recorda. O seu João. Sim. Eles eram 12 irmãos, né? Então, eu conheci muito bem todos eles. E me dava muito bem com eles. Gostava muito de vir aqui, porque cada um deles era uma personalidade completamente diferente. O seu Ângelo, ele falava para mim que era assim: eu sou descendente de italiano e espanhol. Eu falei, mas por que o senhor é espanhol se do Lucarelli é italiano? Ele falou, não, eu tenho o meu lado espanhol também. Nós somos Torres Salinas. Torres Salinas. E os Torres são daí de Sarutaiá, né? O Zé Torres, a família deles. Os Torres são de Sarutaiá. Olha. Sarutaiá concentrou mais essa população de descendentes de espanhóis, né? Sarutaiá que concentrou mais, então. Exatamente. Os espanhóis. E os italianos mais fartura, né? Aqui fartura, Itaguaí, né? Fartura e Itaguaí, acho que 1/3 da população é descendente italiano, não? Isso mesmo, isso mesmo. Então, o senhor... É interessante que nós estamos em pleno século XXI, né? E o senhor já recorda uma parte do que é a fartura dos anos 60 até 2000. O senhor lembra bastante de fartura como que era? 50, então, né? Exatamente. Os tucunduvas são do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, a origem. Isso é importante o senhor falar para a gente. A origem é Santo Ângelo, né? No Rio Grande do Sul. E, inclusive, existe a cidade de Tucunduva, que é entre Santo Ângelo e Santa Rosa. É uma cidade de 12 mil habitantes, mais ou menos. É colonização italiana e alemã. No Rio Grande do Sul tem bastante alemães, né? E meu bisavô era tropeiro. Ele trazia tropa, né, de burro. Naquele tempo não existia caminhão nem nada, né? Então eles traziam tropa para Itapetininga e Sorocaba, né? Eram os pontos de parada de tropa. Sim. E até meu bisavô é casado com a dona Zifirina Camargo, que é de Itapetininga. A família dela, os Camargo, grande parte são de Itapetininga. E quando eles vieram do Rio Grande do Sul, o senhor tem ideia, eles não vieram diretamente à fartura, não, né? Não. O meu bisavô, no caso, ele foi revolucionário no Rio Grande do Sul. Ele participou da Revolução do Gumercindo Saraiva. E eles perderam a Revolução e o imperador mandou perseguir os revolucionários. Então ele vendeu as terras que ele tinha lá e comprou em Faxina, que hoje é Itapeva. Sim, Itapeva. De Itapeva vieram para cá. Isso mesmo. Se eu não me engano, pela história de fartura, né? O Vicente Trindade, que participou na fundação da cidade, ele era de Faxina também, mas ele era considerado de origem lá do Sul. Do Sul também. Os Trindade também eram do Sul. Os Trindade era do Sul. Então, inclusive tem até um nome de rua, né? Tem. Sim. Então é interessante esse comentário do senhor aí. A gente agradece pela atenção e também o fato do senhor explicar, né? Porque a maioria, acho que 90%, 99% da população não sabia que tinha uma usina de água ali no Bico da Pedra, né? Eu mesmo não sabia. Eu sabia que tinha nos Três Saltos lá, né? Que os Três Saltos foi a primeira usina, eu já achava que era lá, então não é. É aqui no Bico da Pedra. Então, mas foi bom, o senhor esclareceu a gente. E eu vou passar aí para alguns historiadores, daí eles vão anotar lá nos seus livros. E a gente deixa o vídeo gravado. Em nome do museu aqui, a gente agradece a visita do senhor aqui. Eu fico muito satisfeito de poder ter colaborado, pelo menos um pouquinho, né? Sim. Com a história da cidade. Porque a história é o seguinte, às vezes um pequeno fato muda toda uma história, um detalhe, né, que fica, né? A gente fala que a história no Brasil hoje é oficial, a gente vê, aprende nas escolas, mas na prática é outra história diferente, né? Então, por isso que o depoimento das pessoas é muito importante. Mas a gente agradece, eu agradeço em nome dos amigos do museu
em nome do museu, em nome da Coordenadoria da Cultura, né, que dá o espaço para a gente, né, gravar. Também agradeço a prefeitura aí, em nome do prefeito, né, tudo eles ajudam aqui, né, e a gente vai aprimorando, né. A filmagem eu fiz aqui meio no improviso, né, porque hoje o cinegrafista não está presente, mas eu acho que vai ficar bom. A gente agradece a todos em nome de Deus. Tá Amém. Bom. Muito obrigado. Obrigado, senhor. E eu fico à disposição, se eu puder colaborar com mais alguma coisa, com muita satisfação eu vou fazer isso, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado, senhor.